Falta ao governo do Estado de São Paulo planejamento. O Estado não tem planejamento. Para mim é insuficiente falar assim, vou atacar tal problema primeiro, porque aqui é um problema de atitude, de jeito de governar. Então o que nós vamos mudar é o jeito de governar, o jeito de cuidar do Estado de São Paulo. Aqui eu conheço bem esse assunto porque em São Bernardo as mães falavam muito comigo sobre isso. Há um desespero total das mães quando as crianças, seus filhos, filhas vão deixar a rede municipal para passar para a rede estadual, essa transição. E é estado de desespero das mães, porque sabiam que a merenda ia piorar, a garantia das aulas efetivamente ia piorar, falta de professores, falta autoestima, tem muitos professores ficando doentes pelo estresse, pelo baixo salário. Quando você tem uma situação complicada, se não resolver, as coisas vão se complicar cada vez mais. É o que acontece na rede de educação do Estado de São Paulo. Como eu penso planejar o Estado de São Paulo? E aqui a essência é pegar a economia do Estado, o território, dividir por territórios regionais. Nesse território regional, você tem que ter um grande diagnóstico, esse diagnóstico envolvendo a sociedade de maneira geral, a inteligência presente nesse território, lá nas universidades, a imprensa. A imprensa tem um papel importante aqui. Os trabalhadores, os empreendedores e a governança, os prefeitos e prefeitas. Esse diagnóstico vai te dar os problemas e os potenciais dessa economia local regional. E aqui você tem que dizer, bom, então vamos planejar a transformação desse território. Como você planeja? É falar de possibilidade de investimento. O diagnóstico te deu as necessidades e os potenciais. Então tem que hierarquizar as prioridades. Ou seja, mudar completamente a forma de governar o Estado. E nós temos que pensar a empregabilidade, possibilidade de geração de empregos, olhando todas as oportunidades que o Estado pode gerir. Se você fala de criar as oportunidades, você tem que pensar em instrumentos. Aqui é a base para pensar o desenvolvimento, gerar oportunidade, gerar emprego no país. O papel do crédito, o crédito não se fala crédito somente para o consumidor, mas crédito para a produção, para desenvolvimento, enfim. O Estado de São Paulo foi na contramão. Entregou o Banespa, entregou nossa Caixa e nosso banco. Quer dizer que eu vou criar um banco de fomento e desenvolvimento do Estado de São Paulo para poder suprir. Um Estado com a economia paulista não pode não ter um instrumento desse para poder ajudar no desenvolvimento e geração de oportunidade da nossa economia e geração de oportunidades de emprego. Mobilidade tem que falar de integração de modalidade de transporte, de integração de tarifas na região metropolitana como um todo, até para criar a possibilidade real, de fato, de aumentar a quantidade de pessoas que enxergue no transporte público uma possibilidade mais ágil de chegar no seu local de trabalho, chegar no seu local de moradia e poder deixar o seu carro em casa ou deixar o seu carro nos bolsões de estacionamento ou a sua bicicleta nos bolsões de estacionamento para acessar o transporte público. Ele tem que pensar com outra cabeça. O que o Estado tem feito, ele não tem dado conta de fato de fazer essa grande transformação, inclusive o comportamento da sociedade. A crise hídrica, ela está intimamente ligada à incompetência e inoperância da Sabesp. E o jeito que a Sabesp é dirigida, ou seja, não é dirigida. A Sabesp não tem respondido aos interesses públicos, aos interesses dos seus principais acionistas, que é o povo paulista. A Sabesp tem trabalhado olhando para os interesses dos acionistas privados. A lógica de responder aos investidores na Bolsa de Nova York. Nós vamos mudar radicalmente a orientação da Sabesp. Ela tem que estar focada em resolver os problemas de abastecimento de água e de saneamento.
A Sabesp cobra pelo esgoto tratado, provavelmente do seu esgoto tratado, do seu esgoto, só que não devolve esse serviço, porque ele não trata. Trata, sei lá, hoje talvez esteja em 42%, não sei é que chega a isso. Ou seja, ela cobra e não faz o serviço. E ela própria é responsável pela poluição de represas, de rios, porque ela coleta esgoto e joga na represa. Ela coleta esgoto e joga no rio. Então ela própria é responsável da poluição dos rios. A Sabesp tem que rapidamente mudar de comportamento para acelerar o processo de coleta e tratamento dos esgotos, tem que investir todas suas condições que tiver de investimento para melhorar a rede de fornecimento de água, porque há um grande desperdício.